Meu nome é João Paulo, sou da disciplina de Auditoria em Redes. Irei demonstrar o processo de instalação e configuração básica do Zone Alarm, que é um firewall gratuito para a plataforma Windows. Primeiro passo, baixar o arquivo de instalação através do site zonealarm.com. Como eu já havia feito o download do arquivo, vou apenas executá-lo. Bem, nessa primeira tela eu marco a opção para customizar minha instalação e avanço. Na segunda tela ele me oferece a opção de instalar uma toolbar, uma barra de ferramentas. Como não vem ao caso, vou desmarcar essas opções. Deixar apenas que ele crie um ícone na minha área de trabalho. Avanço. Dou um nome para a minha instalação. Informo um e-mail. E avanço. Concordo com o contrato de licença. Dá início ao processo de instalação. Processo de instalação concluído. Ele me oferece essas duas opções, que é a respeito da configuração. Se eu desejo utilizar uma configuração default, uma configuração padrão do próprio Zone Alarm, ou customizar minha instalação. No caso, vou escolher a opção de customizar e avançar. Nessa outra opção, ele me oferece a oportunidade de participar de uma comunidade, que é a DefenseNet, na qual coleta dados anônimos a fim de melhorias da própria ferramenta. Caso aqui, vou deixar marcado com não e avançar. Que ele me oferece a opção de instalar o Smart Defense, que é um recurso do Zone Alarm, no qual ele ajusta a minha aplicação de acordo com os aplicativos que eu tenho no computador. No caso aqui, eu vou marcar a opção manual e avançar. Bem, nessa tela ele me informa que vou instalar um sistema que protege contra transações bancárias e compras online. Vou avançar. Nessa tela ele me pergunta se eu desejo escanear os programas instalados a fim de verificar vulnerabilidades. No caso, eu vou deixar marcado e avançar. O processo foi concluído e ele encontrou 423 programas. Avanço. Bem, nesta tela ele informa que foi concluída a instalação, pede para reiniciar o computador para que as configurações entrem em vigor. Eu vou reiniciar aqui o computador e na segunda parte vou mostrar como é a configuração básica do Zone Alarm. O processo de instalação foi concluído, a máquina foi reiniciada. A primeira tela que ele traz após o reinício é essa tela principal aqui do Zone Alarm, já traz aberta. O ícone do Zone Alarm está sendo apresentado aqui na bandeja, próximo ao relógio. Aqui na tela principal é dividida em 4 abas aqui, qual vou explorar cada uma delas. A primeira aqui é a Overview, que
traz informações referentes à versão do programa que está sendo usado, opções de licença, fóruns de suporte e um registro da aplicação. Essa outra guia aqui, ele me traz a opção de checar novas atualizações do software, se vai ser automático ou manual. Aqui ele me dá uma opção de proteção do processo do Zone Alarm, muito interessante, porque se essa opção estiver marcada, caso algum software malicioso tente finalizar o processo do Zone Alarm, ele não vai conseguir. Vou dar um exemplo aqui, tentar finalizar manualmente. Finalizar, matar esse processo aqui do Zone Alarm. Ele me dá a opção aqui de acesso negado. Outra opção interessante é essa aqui do Zone Alarm, de ocultar o meu endereço de IP. Eu tenho essa última aqui, que ele oculta apenas o último octeto do meu endereço, ou seja, a minha rede ela fica visível, meu endereço de rede fica visível, porém o endereço do meu host vai estar oculto. Uma das opções muito interessantes do Zone Alarm. Vou minimizar aqui a tela principal e vou abrir o Firefox. Veja que eu tentei executar um processo e ele já me barrou aqui, avisando que o Firefox, essa aplicação, está tentando se conectar por essa porta 49.214. Ele me pergunta se eu aceito ou eu nego. Eu aceito e vou marcar aqui para ele lembrar essa opção, para não ficar sempre me perguntando. Voltar aqui à tela principal do Zone Alarm. Vou agora nessa outra opção de Firewall. Bem, aqui em Firewall, na opção Main, ele divide em duas partes, em duas zonas, a minha zona da internet e minha zona confiável, com um guia rápido aqui onde eu vou variando meu nível de segurança entre alto, médio, baixo, da mesma forma aqui na minha zona segura. Essa outra opção em zonas, onde eu posso definir a zona que eu quero trabalhar. Clicar aqui em adicionar, posso adicionar um host específico ou um site, um endereço de IP, uma faixa de rede ou uma sub-rede. Vou fazer aqui um exemplo com um host, um site. Adicionar aqui endereço wall.com.br. Essa opção lookup, ele me traz todos os IPs referentes a esse domínio. No caso aqui, o site da Wall, ele me direciona para esses dois IPs aqui. Vou dar o OK. Ele já me adicionou aqui na minha zona confiável, endereço da Wall. Vou fazer aqui com uma faixa de IP agora. Colocar aqui 92.168.1.5 até a minha faixa 192.168.1.10, ou seja, essa faixa aqui são confiáveis. Aplica minhas alterações. Posso também aplicar apenas a um endereço IP, ou então uma sub-rede. Uma outra opção aqui do Zone Alarm é o controle de programas, que é bem parecido com
opção anterior eu tenho aqui a variação do meu nível de segurança. Na versão gratuita do Zone Alarm eu só posso aqui chegar até o médio. Ela fica restrita aqui apenas para versões pagas do Zone Alarm, mas nesse nível médio aqui para uso doméstico já me traz uma grande segurança. Tem o Smart Defense, que foi marcado no início da instalação como manual, mas poderia estar como automático. Ele me traria um padrão de acordo com o que eu tinha instalado no meu computador. Aqui eu tenho a opção de bloquear temporariamente o meu acesso à internet. Tem aqui a segunda opção do controle de programas. Em programas eu tenho as ações específicas para os programas, onde ele me traz uma lista dos programas que estão instalados com as ações já definidas ou pré-definidas, de acordo com o que eu vou aceitando à medida que eu vou executando cada programa. E aqui ele me traz a opção de alterar, bloquear, até mesmo excluir uma dessas ações que eu já tenha tomado. No caso aqui o Firefox, que eu abri há pouco, eu permiti o acesso à minha zona confiável e o acesso à internet. No caso aqui eu vou bloquear agora o acesso à internet do Firefox. Só tem acesso a executar o processo, porém não tem acesso à internet. Vou minimizar aqui a tela principal e executar o Firefox. Tentar acessar aqui o Google. Veja que o acesso à internet está bloqueado. Eu não tenho. Bem, vou minimizar aqui a tela principal e executar agora o Firefox. Vou acessar aqui o Google. Veja que meu acesso à internet está bloqueado. Vou minimizar aqui o Firefox, voltar à tela principal do Zone Alarm e liberar novamente meu acesso à internet. Minimizo, dou um F5, voltei a ter conexão à internet pelo Firefox. Voltando aqui ao Zone Alarm. Outra opção aqui do Zone Alarm é de alertas e logs, que é a última aba aqui que ele me traz, onde ele vai fazendo os logs de tudo, os bloqueios, do que é liberado em tempo real aqui, todo o tráfego da minha rede, que eu posso escolher pelo próprio Fire ou apenas a lista dos programas que estão em execução. Bem, é só isso, a configuração básica do Zone Alarm. Ele é um firewall gratuito, muito bom, considerado o número 1 no mundo. Tem uma interface bem amigável, com configurações simples e rápidas, não exigindo muito conhecimento do usuário.